Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Caixa vai administrar fundo do DPVAT em 2023. Desde quarta-feira, 5 de abril, entrou em vigor a Lei 14.544 de 2023, a qual concede autorização para que a Caixa Econômica Federal administre no ano de 2023 o Fundo de Recursos provenientes do seguro DPVAT, assim como realize a análise e o pagamento dos pedidos de indenização. A Lei 14.544 de 2023 tem sua origem na Medida Provisória 1149 de 2022, aprovada sem alterações tanto na Câmara dos Deputados, com parecer da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, quanto no Senado. Após ser promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o texto foi publicado no Diário Oficial da União. Criado em 1974, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, indeniza vítimas de acidentes de trânsito. O fundo é abastecido com o pagamento anual de prêmios obrigatórios por parte dos proprietários de veículos, mas há 3 anos, de 2021 a 2023, a cobrança foi suspensa. No ano passado, a Caixa substituiu a seguradora líder na função por meio de um contrato com a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, órgão que fiscaliza os mercados de seguro e previdência complementar no Brasil. A contratação sem licitação é alvo de questionamento na Justiça Federal. A nova norma legaliza a atuação do banco na gestão do fundo e dos seguros. Segundo o governo, a escolha da Caixa decorre de seu porte, capilaridade e experiência em operações de pagamentos de maior complexidade. O seguro DPVAT é um seguro obrigatório que visa indenizar vítimas de acidentes de trânsito, seja motoristas, passageiros ou pedestres. Ele é válido em todo o território nacional e é pago juntamente com o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O valor do seguro DPVAT é dividido em 3 categorias de cobertura: morte, invalidez permanente e despesas médicas. A indenização máxima para cada categoria é determinada por lei e varia de acordo com a gravidade do caso. Para solicitar a indenização do seguro DPVAT, é necessário apresentar documentos que comprovem o acidente, como boletim de ocorrência, laudos médicos e comprovantes de despesas médicas, e preencher um formulário específico. A solicitação pode ser feita pelo próprio acidentado ou por seus familiares em caso de morte. O pagamento da indenização é feito diretamente às vítimas ou seus beneficiários, sem a necessidade de intermediários ou advogados. É importante ressaltar que o seguro DPVAT não cobre danos materiais, apenas danos pessoais. O objetivo do seguro DPVAT é oferecer suporte financeiro às vítimas de acidentes de trânsito e ajudá-las a se recuperar dos danos físicos e emocionais causados pelo incidente. Ele é um importante instrumento de proteção social e uma forma de garantir o acesso à justiça e à reparação em caso de acidentes de trânsito. Saiba como fazer denúncia de ataques em escolas pelo canal virtual do governo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a organização não governamental SaferNet Brasil, disponibilizou um canal virtual na internet para receber denúncias de ataques contra escolas. De acordo com a pasta, centenas de agentes trabalham de forma integrada no monitoramento de ameaças. 51 chefes de delegacias de investigação, 89 chefes de agências de inteligência, incluindo polícias militares e civis estaduais, e 25 policiais federais. As denúncias são anônimas, não sendo exigida identificação. Em nota, a SaferNet destacou que o processo de preenchimento do formulário é simples, rápido e seguro. É possível denunciar, por exemplo, sites, blogs, publicações em redes sociais e fóruns, perfis e outros conteúdos suspeitos.
Os links denunciados serão automaticamente cruzados com a base de dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, criada pela SaferNet Brasil e operada em parceria com o Ministério Público Federal. Desde 2006, a SaferNet Brasil recebeu e processou 767.938 denúncias anônimas de apologia e incitação a crimes contra a vida, envolvendo 143.302 páginas distintas na internet, das quais 116.070 foram removidas por violar a lei ou os termos de uso dos serviços e plataformas digitais. O site está disponível pelo endereço www.gov.br/mj/ptbr/escola segura e as informações enviadas serão analisadas pela equipe do Cyberlab da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Na última segunda-feira, 10 de abril, estava prevista uma reunião entre representantes do Ministério da Justiça e das plataformas digitais, incluindo redes sociais e serviços de mensagens. O objetivo, segundo o governo, é instituir um protocolo de ação em conjunto com órgãos do Sistema Único de Segurança Pública. O encontro foi conduzido pela assessora especial e coordenadora de direitos digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha. Dentro do pacote de ações do Ministério da Justiça para o combate à violência, a pasta deve investir R$150 milhões no apoio às rondas escolares ou ações similares. A medida autorizada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, será feita por meio de um edital a ser divulgado na próxima semana. Os recursos sairão do Fundo Nacional de Segurança Pública e serão ofertados aos estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer o patrulhamento ostensivo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública participou na quinta-feira passada, dia 6, da primeira reunião interministerial do Grupo de Trabalho para discutir ações de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas do país. O grupo é liderado pelo Ministério da Educação e foi instituído por meio de decreto assinado pelo presidente Lula. O objetivo é construir uma política de prevenção à violência nas escolas, incluindo também ações imediatas e concretas nos estabelecimentos de ensino e entorno. A iniciativa é uma resposta aos recentes atos de violência que ocorreram em São Paulo, capital, e em Blumenau, Santa Catarina. Confira os 7 novos critérios para aprovar projetos voltados à Lei Rouanet. Nesta terça-feira, 11 de abril, foi publicado no Diário Oficial da União um documento assinado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, que estabelece uma instrução normativa MINC número 1 de 2023, em conformidade com o Decreto de Fomento Cultural 11.453 de 2023. O texto do documento tem como objetivo revogar as regras impostas pela gestão anterior, que foram criadas para descredibilizar o mecanismo de incentivo fiscal à cultura, dificultar o acesso aos recursos da Lei Rouanet e impedir a produção cultural brasileira. Através da instrução normativa, são estabelecidos os procedimentos indispensáveis para a apresentação, recepção, seleção, análise, aprovação, acompanhamento, monitoramento, prestação de contas e avaliação de resultados referentes aos programas, projetos e ações culturais que se utilizam do mecanismo de incentivo a projetos culturais vinculado ao Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. Segundo a ministra, esse novo arcabouço legal vai melhorar o trabalho dos fazedores de cultura e beneficiar toda a população, garantindo agilidade, transparência, descentralização de recursos, democratização do acesso às artes e segurança jurídica. Ela afirmou que esse marco do presente permitirá diversos avanços para o setor e para o país no futuro. O Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, o SALIC, foi liberado nesta terça-feira, 11 de abril, para receber novas propostas culturais que buscam o suporte da Lei de Incentivo à Cultura. O SALIC está em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo novo regulamento e com ênfase na utilização de tecnologia visando aprimorar o desempenho e interação com a sociedade. O secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural, Enilton Menezes,
salientou que foram estabelecidas regras de transição para que os projetos em execução possam se adequar às novidades, permitindo que os realizadores obtenham os melhores resultados em suas ações culturais. A elaboração da instrução normativa foi um processo colaborativo envolvendo profissionais de diversas áreas do Ministério da Cultura e suas entidades vinculadas. Além disso, foi conduzida uma ampla consulta à sociedade, com foco especial em agentes culturais, instituições e associações representativas dos setores artísticos. O Ministério da Cultura trabalhará em conjunto com as principais empresas financiadoras e estatais para descentralizar a aplicação de recursos, gerenciar editais públicos, implementar medidas voltadas para territórios menos favorecidos e estabelecer cotas e ações afirmativas. O secretário explicou que hoje, as 50 maiores empresas patrocinadoras mantêm 45% dos recursos que são investidos na Lei Rouanet. Todos os editais deverão passar pela análise do Ministério da Cultura para que estejam de acordo com as políticas públicas estabelecidas para a descentralização. A instrução normativa reestabelece o fluxo de análise que promove maior segurança processual, jurídica e técnica. Todas as linguagens artísticas estão contempladas nas novas regras, mesmo aquelas que não foram previstas originalmente na lei promulgada em 1991. Artes cênicas, artes visuais, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural. Projetos que atentem contra outras leis não serão aprovados quando configurarem preconceitos, estímulo à violência ou qualquer outra ilegalidade. Os critérios para a aprovação de projetos são: limites. Todos os proponentes têm limites de quantidades de projetos e valores para a realização das ações culturais. Cachês. Novos limites de cachês artísticos por apresentação foram definidos. Acessibilidade. Todos os projetos devem atender às exigências legais de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, idosos e pessoas com deficiências intelectuais, auditivas e visuais, desde que tecnicamente viáveis. Contrapartidas. Todos os projetos apoiados pela Lei Rouanet que incluam a cobrança de ingressos devem disponibilizar atividades formativas para até 500 pessoas, dependendo da quantidade de público prevista no projeto. Monitoramento. A execução do projeto incentivado será acompanhada pelo Ministério de forma eletrônica por trilhas implementadas no sistema SALIC, que identificam possíveis inconsistências de execução. Comprovação. Todos os projetos devem realizar a comprovação de despesas de forma eletrônica durante a execução do projeto. E prestação de contas. A metodologia de prestação de contas dos projetos será realizada de acordo com o valor captado e executado. Cadastro Ambiental Rural tem novo prazo para a adesão. A medida provisória 1150 de 2022 estabelece o prazo de 180 dias, contados da convocação por órgão competente, para que seja solicitado o cadastro ambiental rural pelo proprietário ou possuidor de imóvel rural. O texto foi publicado no Diário Oficial da União na última semana. Pelo Código Florestal, a inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural é obrigatória para a adesão no Programa de Regularização Ambiental, instituído pela União, pelos Estados ou pelo Distrito Federal. A mudança evita o risco de o proprietário ser responsabilizado por não ingressar em algum programa de regularização ambiental por falta de análise do Cadastro Ambiental Rural. O relator da MP, Sérgio Souza, do MDB do Paraná, conta o que aguarda com a proposta. A expectativa é de que ela seja transformada em lei, pelo menos naquilo que não há divergência, que é com relação ao prazo, do Programa de Regularização Ambiental e as alterações que nós promovemos. E no que diz respeito aos impactos, serão muito positivos para o setor, uma vez que somente 6 estados brasileiros conseguiram implementar o Programa de Regularização Ambiental. E só pode aderir ao Programa de Regularização Ambiental quem terminou o CAR, Cadastro Ambiental Rural, até o final de 2020. Segundo redação dada por emenda do deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, aprovada em destaque acatado pelo plenário, o novo prazo será de 1 ano, contado da convocação pelo órgão ambiental.
A minha expectativa é que o Senado aprove, então, essa medida provisória, também com essa emenda, porque entendo que será de uma importância muito grande para os produtores rurais, até mesmo para os pequenos produtores que ainda têm a dificuldade no acesso às tecnologias para fazer essas adesões um pouco mais rápido. Então, dando um ano de prazo para que eles possam fazer essas adesões. O consultor e engenheiro agrônomo Charles Dailer explica sobre a necessidade dessa revisão de prazos. A questão da MP é mais no sentido de vincular ou tentar sincronizar, na verdade, o cadastramento do produtor rural no PRA de acordo com a capacidade analítica do órgão ambiental, entendeu? Se você deixa a matéria vinculada meramente por data, às vezes você vai colocar a pessoa numa situação que ela tem que fazer, né, a adesão ao PRA, mesmo que o órgão ambiental não tenha analisado o CAR dela ainda. Entendeu? Então, primeiro a pessoa tem que fazer a inscrição no CAR, o CAR tem que ser analisado e a partir daí ela vai fazer ou não a inscrição no PRA. Antes da medida provisória, a Lei 13.887 de 2019 dava prazo de até 2 anos para a solicitação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, criado em 2012 para recolher informações detalhadas sobre o uso que se faz das terras no Brasil e amparar medidas para a recuperação do meio ambiente em áreas de proteção permanente e nas reservas legais. Como incluir o município no Sistema Nacional de Trânsito e atender à Resolução 811 de 2020. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que compete aos órgãos e entidades dos municípios fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Porém, nem todas as cidades já se apropriaram desse processo e 1 a cada 3 municípios brasileiros ainda não está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Ingresso esse previsto na Resolução 811 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão, explica sobre o processo e a baixa adesão das cidades até o momento. Isso é uma realidade muito grave, né? Há a obrigação por parte do Código, mas na prática isso não está acontecendo. Então cabe aqui à Senatran fazer a coordenação e facilitar esse processo. Em Independência, no Ceará, o sistema de trânsito já é municipalizado. O prefeito da cidade, Valde Coutinho, enumera os benefícios do processo. Depois que nós regulamentamos o trânsito, que fizemos parceria com o Detran Ceará, que implantamos nosso departamento de trânsito e que agora a gente tem um controle, um cuidado de ver todos os usuários de carros e motos que andem dentro da lei com seus equipamentos, nós já fizemos uma economia na saúde lá no Hospital Estrondosa. Enquanto que melhora a segurança e a tranquilidade também daqueles que são pedestres, que são viventes dentro do município. Então isso para nós é um motivo de muita alegria. Um trânsito regular dá segurança a toda a população do município e não apenas os condutores. Catão explica como a Senatran está trabalhando para que todos os municípios tenham o processo municipalizado, como já ocorre em Independência. Nós estamos criando aqui um grupo de trabalho para modificar a norma, facilitando isso, né? Simplificando, desburocratizando esse processo e ao mesmo tempo estamos também usando o guia que foi elaborado aqui pela Senatran para poder, com a legislação atual, ensinar os caminhos, o passo a passo, aquilo que o município tem que fazer em termos de norma municipal e estrutura para ter o seu órgão de trânsito atuando. O secretário se refere ao guia com informações para a integração das cidades ao Sistema Nacional de Trânsito. O documento tem como objetivo orientar sobre o processo de municipalização no trânsito. Municipalizar o trânsito não é uma opção, mas uma obrigação legal. A municipalização é um processo legal, administrativo e técnico pelo qual o município assume total responsabilidade pelos serviços relacionados ao trânsito da cidade. Isso inclui cuidar de questões que envolvem pedestres, circulação de veículos, estacionamento e parada de veículos e animais, além da implementação e manutenção da sinalização, entre outras atividades. Para saber como integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito, acesse portalconvênios.com e confira as etapas. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com.
Até a próxima!